Muito bem. Continuando, Joana nos diz o seguinte: pode também, além do pessimismo, além do pessimismo, do negativismo, pode também transformar-se em mecanismo de autodestruição. Olha que gravidade que é estudarmos sobre a preguiça, hein? Em face da crescente ausência de aceitação de si mesmo, perdendo o necessário contributo da autoestima para uma existência saudável. A autoestima é um elemento fundamental, essencial para a nossa vida. Pessoa que não tem, ou que tenha a autoestima baixa, porque a autoestima todos nós temos, mas quando nós vamos analisar o comportamento psíquico e emocional da pessoa, nós vamos notar que para muitas pessoas a autoestima é baixa. Não é uma autoestima que propulsiona a pessoa ao crescimento espiritual. Ela limita a pessoa e leva a pessoa a um processo de autodestruição. Qual o exemplo que nós poderíamos citar de autodestruição? É fácil, mas são inumeráveis exemplos de autodestruição. Vamos citar um. A pessoa com a sua autoestima baixa, ela começa, nós falamos do desejo, começa a não cuidar de si próprio. Aí a pessoa começa a fazer uso de substância psicoativa. Isso é uma tristeza, caríssimos. As substâncias psicoativas existem na nossa vida com finalidade terapêutica. Quando ela, eu diria que ela extrapola o uso de um recurso terapêutico para um uso vicioso, pronto. Aí já começa a autodestruição. A pessoa começa a se autodestruir. Um exemplo, o álcool. O álcool é necessário para o organismo. Todos nós sabemos que o nosso organismo necessita de um percentual X de álcool. Mas ele não necessita de um percentual tal que leva o indivíduo ao alcoolismo, à bebedeira, a cair na sarjeta. Tudo bem, não vamos falar cair na sarjeta, mas vamos falar assim, a pessoa bebe tanto que perde a noção do ridículo. Na sua própria casa, numa festinha. Ela perde a noção do ridículo na festinha da sua casa. E o pior ainda é que essa festa era para a sua filha. Entende? Fez a festa para a criança, mas infelizmente a bebida alcoólica estava presente na festa infantil. A pessoa exagera, extrapola o limite, faz uso exacerbado, exagerado do elemento alcoólico, né? Então, é um mecanismo de autodestruição. Ele está se autodestruindo, né? E a pessoa é levada, quando faz abuso deste recurso, ao processo de suicídio. Ele se suicida indiretamente, vai lenta e gradativamente destruindo o sistema nervoso central, destruindo as áreas hepáticas e assim por diante, né? Outro caso interessante é quando a pessoa assume posição retraída e silenciosa.
né? Retraída e silenciosa. Evita qualquer tipo de estímulo que possa arrancar da constrição a que se submete espontaneamente. Ela não é forçada. Ela está retraída. Naturalmente. Entende? Então, o que acontece? A pessoa vai espontaneamente se isolando. Vai se isolando, não é? É um processo de autodestruição. Danosa, continua Joana, torna os membros laços, a mente lenta no raciocínio, apresentando após algum tempo distúrbios de linguagem e de locomoção, naturalmente, né? Torna os membros laços, sem segurança, linguagem com distúrbio e distúrbio na própria locomoção. Eu estava certa feita, aqui já disse, disse sobre esse detalhe, não do caso. Aqui perto temos um supermercado, de vez por outra nós vamos lá buscar algumas necessidades, né? Que são poucas. A gente faz uma compra maior num supermercado grande para não ter que ficar saindo, né? Mas esse dia eu saí e quando eu cheguei, estacionei o carro, um senhor estava subindo a rua com muitíssima dificuldade. O senhor já é idoso, né? Aí eu me prontifiquei a ajudá-lo, ele não quis. Então eu me abstive, né? Me retraí, e ele, com passos cambaleantes, entende? Membros laços, né? Apoiando na parede, porque ele morava um quarteirão acima de onde ele estava. Falei, esse homem não vai conseguir chegar na sua casa, ele vai cair no caminho. Eu fiquei olhando para ver se ele não ia ter a necessidade de alguma ação emergencial. Ele foi apoiando no muro até chegar na sua casa, mas trôpego, completamente transando, trocando os passos e falando com linguagem trôpega, dobrando a língua, falando com muita dificuldade, né? Aí eu entrei no supermercado, a senhora proprietária do supermercado fica ali no caixa, falou, você vê, seu Francisco, um senhor idoso, eu vejo ele passar aqui todos os dias nesse estado que o senhor viu hoje. Nossa, dona fulana, mas todo dia? Ele falou, todo dia. Todo dia. Ele, depois do almoço, desce. Quando não, ele vem cedo, não é? E como o boteco onde ele bebe serve lá umas bobagens de salgado para comer, quando não, ele vem cedo e fica até nesse horário que o senhor viu, que são 6h30, subindo. O dia inteirinho bebendo. E certa feita, eu já citei, eu tive a curiosidade de olhar o que ele bebe, não é só cerveja, é o destilado, que eu acho a pior de todas as bebidas, o álcool puro, que queima toda a mucosa estomacal.
a garganta, traqueia, esôfago. O lance que, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente, por sua vez, consegue entender, porque ele vive segregado por entidades obsessivas, que sentem tanta necessidade quanto ele. E no caso dele beber, as entidades sugam a substância alcoólica do seu organismo, fazendo com que ele tenha mais vontade e necessidade de beber. Ele bebe, eles sugam, ele bebe, e com isso vai levando o indivíduo à sua autodestruição, como diz aqui, entende? Como Joana diz aqui, né? Que a pessoa, infelizmente, ele se autodestrói, né? Em mecanismo de autodestruição. Ele por si só, ele vai se destruindo. O entusiasmo que ele tem é de ir para o boteco. Ele não perde entusiasmo, mas ele entusiasmo para outras coisas, não, para o boteco. Voltaremos.